Muitas são as perguntas que nos fazemos durante a jornada na Terra. Onde encontrar as melhores respostas às nossas indagações? Trazemos muitas dúvidas em nosso caminhar existencial, mas o Espiritismo tem as respostas que a vida nos propõe. A Vida em Foco está no ar e você é o nosso convidado especial. Fique conosco! Em outros tempos, as influências espirituais eram tidas como possessões demoníacas, passíveis inclusive de degredo ou até mesmo taxadas como bruxarias. E não foram poucas pessoas levadas às fogueiras da ignorância, mesmo a pretexto de purificação. Com o Espiritismo, aprendemos que somos mais influenciados pelo mundo espiritual do que imaginamos. Assim, precisamos entender que certos níveis de influência espiritual apresentam características patogênicas perturbadoras. São o que denominamos de obsessões. Qual é a causa da possessão? O espírito influenciador entra no corpo físico do possesso? Como se dá a mecânica da possessão? É possível reverter o processo obsessivo? Possessão é o tema da entrevista de hoje. Não perca! A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Em certa parábola, Jesus compara o reino dos céus a 10 virgens. Elas apanharam suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo. 5 eram nécias e 5 prudentes. As nécias não levaram azeite, mas apenas as lâmpadas. Já as prudentes trataram de também levar azeite. Como o noivo tardava para chegar, ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito anunciando a chegada do noivo. Elas se levantaram para preparar as lâmpadas. As nécias pediram às prudentes que lhes dessem azeite, pois suas lâmpadas estavam apagando. As prudentes responderam que não havia o bastante para todas. Enquanto as nécias foram comprar azeite, o noivo chegou. As noivas prudentes entraram com ele para as bodas e a porta foi fechada. As outras virgens ficaram de fora, e ouviu-se a advertência de que é preciso vigiar, pois não se sabe o dia e nem a hora. Uma das interpretações possíveis é que as virgens simbolizam as criaturas que procuram resguardar-se da corrupção do mundo. As 5 nécias representam os que se preocupam apenas em não errar. Acham que viver de forma disciplinada e austera basta para assegurar seu lugar no reino dos céus. Esquecem que a pureza deve ser complementada pela bondade. Pureza sem bondade é como uma candeia mal provida. No meio da noite não dá mais luz e deixa seus portadores mergulhados nas trevas. Já as virgens prudentes retratam os que não se contentam em se abster deste ou daquele comportamento. Também tratam de amar e amparar o semelhante. O amor é combustível que se converte em luz e garante a iluminação de seus passos no caminho da realização espiritual. Não basta ser decente, é preciso ser solidário. A chegada do noivo representa a era de paz e alegria que se instalará na Terra em um futuro próximo. A recusa das virgens em partilhar o azeite simboliza que as virtudes são intransferíveis. Cada qual deve cultivá-las à custa de esforço pessoal. Ritos religiosos e aparências não suprem a bondade que cada um deve cultivar em seu coração. Ninguém pode evoluir pelo outro ou emprestar tolerância ou compaixão. É preciso vigiar, ou seja, trabalhar firme no próprio aperfeiçoamento para merecer reencarnar na Terra na era de paz que se avizinha. Caso contrário,
as portas se fecharão e os incautos serão convidados a viver em mundos inferiores, onde aprenderão as lições de que necessitem. A Vida em Foco traz hoje no quadro de entrevista um assunto que desperta curiosidade em todos. Porém, nem sempre temos as elucidações necessárias para a compreensão desse tema. Vamos falar hoje sobre possessão. Veja agora o que o Espiritismo tem a dizer sobre este assunto. Olá, estamos começando o nosso bate-papo, a nossa entrevista e recebendo aqui mais uma vez Daniel Dallagnol. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. Daniel que tem especializado na abordagem dos temas em torno da mediunidade. De fato. E hoje você trouxe uma proposta aqui que ela causa controvérsia, né, Daniel? Porque o tema possessão espiritual ou possessões é um termo empregado por Allan Kardec, Daniel, é isso? De fato. E é um tema discutido ao longo da própria humanidade, né? Da existência da própria humanidade. Se nós rebuscarmos a informação, nós vamos encontrar no Evangelho abordagens muito profundas a respeito dessa questão. Então, é um tema que permeia a vida espiritual em relação à vida corporal. Falava-se no Evangelho, Daniel, por exemplo, nós vamos encontrar lá no capítulo 7º do Evangelho de Lucas, uma menção a Maria de Magdala como sendo uma mulher possuída por demônios, por sete demônios. Imagina só. Exatamente. Temos o caso daquele perturbado, né, das portas de Gadara, ou Gerasa, que diziam que ele era possuído por uma legião de espíritos. Existe, Daniel, esse negócio de possessão espiritual? Como é que é isso? Veja, o termo é que ele precisa ser bem colocado para que ele seja bem entendido. Mas se você me perguntar, existem possessões? A resposta é sim, existem possessões. O que precisa ser entendido como se dá esse mecanismo da chamada possessão, né? Porque, na verdade, não se constitui na posse, né? E o corpo tem um dono ali, né? Perfeitamente. Então, é essa dinâmica que nós precisamos entender e que a doutrina espírita vem esclarecer, vem lançar luzes acerca dessa questão, de como se dá o processo chamado possessão. A gente vê aí na televisão, né, sem querer fazer crítica, né, aos movimentos religiosos, às instituições, mas o tratamento desse fenômeno, né, como se o espírito tomasse conta do corpo e o indivíduo não estivesse ali presente. Perfeito. Como é que isso se dá na prática? É assim? Não, não é assim. Não há coabitação de dois espíritos ou de um outro espírito cujo corpo ele passe a habitar pelo fato de estar dominando o espírito que originalmente é o dono do corpo. Sim, então, não há o dono do corpo está ali, ele está... Perfeitamente. O corpo é dele. O corpo é dele. E o espírito que tem a chamada possessão, ou seja, essa capacidade de influenciar e às vezes até de dominar a própria vontade da criatura, do encarnado, no caso, ele não coabita o corpo físico, né? O processo é bem distinto, né? Esse domínio é um domínio psíquico, que se dá, às vezes, até à distância. Pode ser próximo, mas pode ser à distância, a depender da relação espiritual, de comando que se estabelece via um elemento que a doutrina espírita também esclarece, que é o chamado perispírito, né? É esse elemento de conexão espiritual que governa o corpo físico. Então é assim, para restaurar a questão, não há a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Não entra ali. Absolutamente. Isso é ferir um princípio, uma mecânica que é contrária à lei, não só da física, mas à lei que rege o processo da reencarnação, né? Então, a partir do instante que a criatura reencarna no corpo físico, aquele corpo pertence àquele espírito que está de posse, de propriedade e sob o comando
daquele corpo, entende? Sempre pelo espírito que nele reencarnou. Não há substituição e não há coabitação de um outro espírito. Entendi, Daniel. Assim, já que você falou em domínio, isso remete ao tema da obsessão, De né? fato. Do qual você já tratou em outras oportunidades. Possessão é a mesma coisa que obsessão? Sim, é a mesma coisa. Então, por isso que chamamos a atenção para os termos que nós usamos, né? Se nós dissermos que a criatura está sob um processo obsessivo, é muito mais próprio, porque não dá a ideia de posse, de coabitação, como falamos há pouco. E o fenômeno obsessivo, o codificador Allan Kardec, ele vai definir como uma ação persistente de um mau espírito sobre um indivíduo, né? Então, é um outro espírito que tem a capacidade de agir através do seu psiquismo, determinando certos controles, digamos assim, no campo das ações, no campo dos procedimentos de uma outra criatura. Influencia mesmo. Mas isso, Daniel, não se dá só do morto para o vivo, por assim dizer, do desencarnado para o encarnado. A gente vê aí processos, né, onde pessoas influenciam outras a ponto de subjugá-las, a ponto de hipnotizá-las praticamente e levá-las a cometerem crimes. Perfeito. É isso, né? Exatamente. É psíquico o fenômeno. Todo ele é psíquico, né? É lógico que tem um mecanismo, como dissemos há pouco, através do chamado perispírito, né? Que é esse elemento que liga o espírito Essa à interface, matéria. né? Exatamente. O codificador define exatamente como um elemento semimaterial, né? Esse é um termo novo, inaugurado pelo Espiritismo, muito embora já foi tratado ao longo da própria história da humanidade. Paulo já falava, todas as crenças antigas, as filosofias, já falavam deste elemento que dá a dinâmica de relação com o mundo espiritual, que para nós, os espíritas, chama-se perispírito. Então, é essa interface, como você disse mesmo, que permite essa conexão através dos chamados fenômenos possessivos, desde que bem entendida a questão, ou, melhor denominada, através do processo obsessivo. Uma pergunta curiosa, Daniel, porque, ok, o camarada está encarnado, então o corpo dele não pode ser habitado por outro ou tomado por outro, como o filme sugere, né? Essas fantasias. Mas assim, depois que ele deixa o corpo pela morte, o espírito pode pegar aquele corpo, de repente lá no ML está o corpo, ele pode entrar e... Os zumbis, né? Esses filmes. Isso pode acontecer depois do intervalo, Daniel. A gente fala sobre isso. Fique conosco que a gente já volta. Aguarde uns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo retornaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista de hoje. A Vida em Foco traz o tema possessão. Vamos conferir? Estamos de volta conversando com Daniel Dallagnol a respeito do tema possessão. E Daniel, eu vou falar de uma experiência, né, que eu tinha Antonina. Então meu avô costumava ir em todos os velórios possíveis, né? De modo que ele desencarnou com 96 anos, então foi muito velório. Eu ia junto. Eu, desde criança, ficava me perguntando, né? Está lá um corpo, né? E desencarnou há uma semana um outro camarada, às vezes com um corpinho mais judiado, né, mais castigado, né, me permita corrigir, e eu ficava ali me perguntando, criança, né, por que aquele que desencarnou semana passada não pode pegar esse corpo novo para ele e sair andando por aí? É possível isso, Daniel? É claro que não. O que impede, que lei que impede isso? Exatamente pelo fato, e a doutrina espírita nos parece que lança luzes definitivas sobre esse assunto, na medida em que ela declara como isso acontece, o processo reencarnatório acontece. Dizem os espíritos que o fenômeno da reencarnação, quando há para aquele corpo físico que haverá de nascer no processo de gestação, a ligação de um espírito, esse processo de ligação se dá molécula a molécula. Portanto, o perispírito do qual falamos há pouco, ele vai se enlaçando naquele feto que vai se formando, molécula a molécula. Portanto, só pode haver a ligação de um espírito neste processo.
Uma vez que foi desfeita pela morte os liames que prendiam o espírito àquele corpo, não é possível que um espírito volte a se ligar no corpo do qual já saiu um outro espírito. Observemos os termos do Evangelho. Toda vez que alguém se dirigiu a Jesus para, eventualmente, fazer aqueles fenômenos de ressuscitação, digamos assim, ele sempre disse: Lázaro vive, a filha de Jairo vive, em momento algum morreu. Então, a partir do instante que o espírito se desliga definitivamente do corpo, nem o espírito que habitou aquele corpo tem a capacidade de retornar a ele, seus laços foram rompidos integralmente. Ou outro que tem a pretensão de tomar aquele corpo para si. Por quê? Porque o fenômeno, ele já se cumpriu. Já não há mais solução de continuidade. Então, efetivamente, a partir do instante da morte do corpo físico, não há possibilidade nem de retorno do espírito que era o dono legítimo do corpo, ou de um outro que possa querer habitar aquele corpo, porque não há mais a possibilidade de ligação perispirítica com aquele corpo. Esgotou-se a vitalidade também. Esgotou-se. Lógico, há todo um fenômeno complexo, né, da vida orgânica que vai dinamizando a própria relação espírito reencarnante e o corpo em formação. Mas uma vez desfeita essa ligação, ela não pode mais ser restaurada, restabelecida. Você acabou com a história do zumbi, então, Daniel? É verdade. Mas agora, Daniel, observando como o assunto tem tomado conta de muitos movimentos religiosos, algumas vezes, de forma agressiva, violenta, até com escárnio, né? Então, concluído, né, que a possessão não é a tomada de posse do corpo, mas sim uma influência psíquica, um domínio, né, que um espírito exerce sobre o outro, em casos em que essa possessão ela traz um prejuízo, né, para o indivíduo, uma alienação, a gente vê, né, é sofrido. Sim. Isso a gente vê, é chocante, é doloroso. Como é que o Espiritismo propõe o tratamento? É daquele jeito que as pessoas fazem? Tocam o espírito para lá, jogam a pessoa na parede, no chão? Como é que a terapêutica espírita trata disso? A terapêutica espírita, ela propõe a reforma ou do espírito que obseda, né, o chamado espírito que está sob o efeito da chamada possessão, ou do obsediado, aquele que sofre este processo. Ou do ativo ou do passivo, né? Porque a raiz dessa questão é sempre uma questão de ordem moral, né? Então, veja, não são os movimentos, não são os sinais. Chilique, os tribucha e canta e joga fumaça, sim, né? Exatamente, mas é a ascendência moral é que vai fazer com que haja exatamente esse desacoplamento psíquico de um ou de outro. Às vezes, Márcio, é muito mais fácil auxiliar o espírito que está submetendo o outro encarnado, né, a esse processo obsessivo, porque ele, às vezes, ele se impressiona muito mais facilmente do que o próprio encarnado. Então, basicamente, é a ação moral que vai fazer com que haja essa desconexão, né, para que o processo se interrompa. E isso é fundamental. E a gente vê também, né, Daniel, você já falou sobre isso em outras oportunidades, as instituições espíritas estão equipadas. Sim. Parece que há um método onde o convencimento do agente ativo, do espírito que está efetivamente exercendo sobre outra influência, se ela for negativa, né? Então ela é muito mais dolorosa, mas existem pessoas que são habilitadas, treinadas para convencer, é isso? De fato. O espírito a abandonar aquele recurso. Nas chamadas sessões mediúnicas, e algumas delas com uma certa qualificação especial, são chamadas reuniões desobsessivas, é muito comum a atração psíquica dessas criaturas e através de uma
de um processo natural, de envolvimento espiritual e dos próprios médiuns, estabelecer uma terapêutica para o espírito que exerce esse fenômeno obsessivo sobre o indivíduo. E também o encarnado que passa por esse processo, porque é dolorido, como disse você, né? Ele também deve procurar a reforma moral. E tem outras terapêuticas de suporte, digamos assim, que a doutrina espírita, que as casas espíritas também ofertam. A chamada fluidoterapia, ou passe, água magnetizada, né? A frequência das palestras públicas, o estudo, o evangelho no lar, a reforma íntima, né? O bom comportamento. Todas essas questões dizem respeito à modificação de um status que poderia ser o elemento que atraísse um espírito que, às vezes, com desejo de vingança, poderia ver naquela criatura em face do seu comportamento. Ou seja, sempre de forma cristã, tanto Sim. para quem é eventualmente o prejudicado, quanto aquele Sim. que prejudica na sua ilusão. Perfeitamente, por isso... Sem expulsar, sem exorcismo, sem loucurar. Por isso que essas fórmulas sacramentais, digamos assim, né? Ou às vezes até atos físicos de violência, porque a criatura não está ali, quem está é o espírito que está sendo submetido, subjugado, né? Possuído, fascinado, enfim. Então, qualquer ato físico em relação à criatura é uma ofensa dupla, digamos assim. Então, não é nenhum ato sacramental, e sim é a força moral de quem pode submeter a outra criatura, né? Jesus exercia essa força, esse domínio moral, por isso que ele tinha a capacidade de, aspas, expulsar as criaturas, ou seja, desfazer aquela ligação que foi feita por conta de um desejo de vingança, de justiça, enfim, daquilo que moveu a criatura no sentido de submeter a outra. Bem, Daniel, no final das contas, sempre a educação moral, né? Sem dúvida nenhuma. Agradeço você. Nosso tempo se foi, Daniel, Cássio. para abordar esse tema, que é um tema complexo mesmo. Muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanhou. Permaneça conosco que o programa continua. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Muitas vezes, dentro dos círculos espiritistas, vemos pessoas com dificuldade para entender o processo do luto. Algumas dessas pessoas entendem que a tristeza, o saudosismo e a saudade demonstram fraqueza ou falta de caráter. Por isso me perguntam, será que um espírita pode chorar os seus mortos? Frequentemente eles se cobram no sentido de que, uma vez que acreditam na vida além do corpo, não deveriam ter sentimentos negativos diante da morte de um ente querido. Mas para a grande maioria das pessoas o processo é sim doloroso. Não se permitir os sentimentos com conteúdo negativo, e quando falamos de conteúdo negativo nos referimos àquele sentido não de inferiores, mas de que produzem dor em nós. É quase como imaginar que seja possível chegar perto do fogo e não sentir calor. A saudade é um sentimento natural da ausência de algo com o qual nos acostumamos e não deve ser encarada como um equívoco, algo errado ou inferior. Algum cuidado devemos tomar para que esse sentimento negativo não se torne destrutivo ou doentio, que é uma degeneração que acontece com o passar do tempo quando não atuamos de uma maneira saudável sobre esse sentimento negativo. Assim, aceitar a saudade como parte de um processo e compreendê-la neste caminho ajuda na prevenção da instalação de quadros patológicos decorrentes de uma perda. Não deixar que o sentimento evolua de uma maneira desfavorável, com perguntas como: por que Deus fez isso comigo? Por que você me deixou? Como minha vida foi destruída? Num culto à dor e à ausência, para ter um direcionamento mais positivo. Que bom que você fez parte da minha vida. Que sorte eu tive de poder conviver com você. Numa homenagem ao que a passagem da pessoa pela nossa vida representou, parece a melhor maneira de lidar com esse sentimento. Sem culpa e sem egocentrismo. Permita-se ser e sentir, e siga buscando ser uma pessoa melhor a cada dia.
Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Espiritualidade em Gotas. Felicidade possível. A felicidade é relativa à posição de cada um. O que para um pode se constituir em felicidade, o mesmo para o outro serve como desgraça. Haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? É a pergunta 922 do Livro dos Espíritos. A resposta: sim, com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É fascinante o convite da espiritualidade para que pudéssemos alinhavar o nosso projeto de felicidade. Porque admitimos que ser feliz é ter recursos, sendo ricos, seremos felizes. Há quantos que são ricos e são miseráveis interiormente. Outros achamos que termos uma posição de destaque social, um status, prestígio, isso implicaria em felicidade. Quantos estão na crista da onda, no pico social e estão sendo picados por drogadições, frustrações, em atitudes delinquentes. Outros tantos alinhavam que a beleza física deveria, se tivessem, constituir a sua felicidade e fazem da estratégia do embelezamento corpóreo esse caminho para a felicidade. Em vão, porque quanto mais investem no corpo, mais aumenta o vazio na alma. Quantos acham que poderiam ser felizes deste ou daquele outro jeito? Mas quando o ser humano, mesmo quando consegue conjugar dinheiro, prestígio, status, beleza, juventude e saúde, necessariamente a felicidade não está com ele, implicitamente com ele. Porque ele pode dispor de tudo isso, a exemplo de tantos exemplos, e ser infeliz. Para que possamos desfrutar da felicidade, é necessário dispormos do necessário à nossa sobrevivência corpórea. Ter a consciência tranquila e a confiança de que a vida ela é perene, ela continua. Somente quando conseguimos ajustar a consciência em harmonia e termos a fé de que nós somos seres que caminhamos perenemente para além da morte, e quando temos o necessário para podermos sustentar o nosso corpo e a nossa dignidade material, aí nós podemos desfrutar e saborear da felicidade. Ninguém é feliz na miséria, ninguém é feliz no materialismo, achando que a vida acaba, ninguém consegue ser feliz tendo a consciência maculada por graves culpas, por ódios, por enfermidades da alma. Ser feliz é uma escolha de alguém que consegue garantir os seus direitos fundamentais para a sustentação da sua vida física e experimentar, ao lado disso, a consciência harmonizada com as leis universais e a confiança de que a vida é um convite eterno e não apenas terreno. Quem assim pensa e quem assim projeta a sua vida pode desfrutar da felicidade possível aqui na Terra. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. As suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.